amigo que está presente nesta luta, deputado Túlio Gadelha. Senhoras e senhores aqui presentes, com muita honra que venham aqui a essa tribuna tratar de um tema tão importante para o nosso país. Faço meus cumprimentos aqui à doutora Sheila, presidente do SINDPD, ao meu amigo Geiso, analista de TI do Dataprev, ao senhor Jairo Cabral, analista de sistema do SERPRO, ao Reinaldo Melo, analista de sistemas do SERPRO também, ao deputado estadual Diogo Moraes, a deputada Tereza Leitão, aqui presente, ao meu amigo Paulo Rocha, presidente da CUT, ao meu amigo Greg, diretor da CUT, aos homens e mulheres presentes, saúdo em nome da nossa querida amiga Silvia Siqueira Campos, defensora dos direitos humanos aqui, tão bem colocado pelo nosso deputado e amigo Carlos Veras. Eu não venho aqui, a priori, para fazer um discurso para dentro e trazer a importância daquilo que já sabemos o quanto é importante para o nosso povo, ou até mesmo para trazer dados e fazer uma leitura técnica de toda essa situação, que muitos de vocês já conhecem até melhor do que nós que estamos no Congresso, o quão prejudicial é essa possível privatização do SERPRO e da Dataprev. Mas eu quero primeiro fazer uma análise política de como chegamos aqui e ser muito breve, porque eu acho que é importante que a gente faça essa avaliação dos erros que cometemos também. Tivemos avanços nos últimos governos no que diz respeito a combate à pobreza, de tentativas e sucesso de diminuição dessas desigualdades sociais que vivemos no país, acesso à educação, acesso à habitação, acesso à saúde, acesso à educação, muitas vezes nem sempre como gostaríamos que fosse, mas talvez o que nós não conseguimos foi mostrar a essas pessoas que todo esse processo veio de um processo de luta do nosso povo e que, muito por não compreender essa luta, terminamos optando por um outro governo. Que cá entre nós, esse governo que está aí, boa parte tem essa compreensão da importância dos dados, das informações, e por isso que aquela frase foi muito bem colocada, que para alguns deles ali, dados é petróleo, porque foi assim que eles foram eleitos. Não se enganem, porque houve estrutura de comunicação, de disseminação de informação durante todo esse processo, houve tratamento de dados, houve manipulação de informação, disseminação de fake news. E agora eles têm um Estado, têm uma estrutura estatal, uma estrutura nacional do Estado, que eles estão utilizando e querem utilizar com as piores finalidades. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita em loco ao SERPRO. Lá conversei com alguns servidores, alguns funcionários, inclusive fui muito bem recebido pelo diretor nomeado pelo presidente, diretor jurídico do SERPRO. Me tratou com muita educação, com muita cordialidade, mas o método que eles compreendem para o funcionamento dessa empresa é o que há de mais atrasado e que já está comprovadamente que não dá certo e não tem dado certo em outros países. Eles pensam, deputado Carlos Veras, que as empresas, as agências de regulação podem regular tudo, que tudo pode ser entregue à iniciativa privada e que a regulamentação através de agências será suficiente para que o órgão possa funcionar. E aí está o grande perigo. Porque a nossa população hoje não sabe a importância dessas empresas públicas. E são muitas. Porque se soubessem, já estariam nas ruas, já estariam batendo na porta do Congresso. A Praça dos Três Poderes, deputados, já estariam cobertas de pessoas defendendo essas empresas, essas instituições. Não faltam literaturas, não faltam filmes, não faltam documentários
para mostrar o que é de tão precioso para os dias de hoje, que são esses dados que devem ficar sob o controle do Estado. E aí, senhores, o que eu venho chamar a reflexão, e foi colocado aqui também, é desse complexo de vira-lata que parece estar impregnado nesses que estão hoje no poder. Porque nada do que está aqui parece servir para eles. Tudo eles se inspiram no que existe fora do país. O que está lá fora é sempre melhor para eles. O que está aqui dentro não presta, a gente precisa copiar o que existe lá fora. Utilizam muito, inclusive, muitas das ideias que são discutidas lá no Congresso, eles usam como exemplo os norte-americanos, os Estados Unidos. Ora, falando de Estados Unidos e norte-americanos, eles denunciam o governo que a máquina, a estrutura do Estado está inchada, e hoje temos 5,6%, ou seja, pouco mais de 11 milhões da população servidores públicos. Nos Estados Unidos, esse número chega quase a 50 milhões de pessoas. São 15,6%. Lógico, a grande parte destinada, vinculada ao Ministério da Defesa, das Forças Armadas, mas eles têm muito mais servidores. Ou seja, esse discurso, até para eles que se baseiam e se inspiram no modelo norte-americano, que a máquina do Estado está inchada, que precisa se privatizar para ter eficiência, isso não cola. Inclusive, se for falar em privatização, em agências reguladoras, que se regulamente essas relações de trabalho absurdas que existem hoje aqui no Brasil. Porque o que existe na iniciativa privada de professores, de trabalhadores, né, que estão adoecendo mentalmente por conta dessas relações abusivas de assédio moral, assédio sexual, exploração, metas absurdas. Ou seja, que se faça valer as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, que eles também querem mudar tudo. O que eu preciso aqui colocar é que existe uma tentativa de desmonte não só das estruturas do Estado, mas das práticas, da concepção do que é certo, daquilo que a gente construiu no que diz respeito às questões de direitos humanos. Porque é um presidente que defende até trabalho escravo, que destruiu, de fato, os instrumentos de fiscalização e combate ao trabalho escravo do Ministério do Trabalho, que não tem recursos, que não dá autonomia para os auditores fiscais do trabalho. É um governo que entrega nossas riquezas, que vão desde das questões relacionadas a minério, as questões biológicas, as questões culturais que querem ser destruídas. Ou seja, o que nós precisamos, e aí vem como encaminhamento, deputados, e a gente precisa sair daqui com essa estratégia bem definida, é primeiro uma estratégia de comunicação. A gente precisa comunicar às pessoas o que está em jogo aqui. Porque isso, para eles, essas informações, esses dados, são estratégicos para eles até, inclusive, se manterem nesses espaços de poder. Vocês aqui são verdadeiros guerreiros. São pessoas que estão protegendo algo que é de interesse nacional. Estão protegendo todo esse arcabouço de informações que pertence à população brasileira. Por isso, fiquei muito feliz com a visita que fiz ao CERP, porque pude conversar, dialogar com os que estão hoje no governo, conversar com alguns funcionários da empresa e compreender de fato o que está acontecendo ali. E eu acho muito importante, deputado Carlos Veras, a gente estabelecer esse canal de diálogo e de conversa, porque nós também erramos muito durante esse período, quando nós fomos muito sectários nas nossas posições. Erramos quando nós trouxemos a pauta identitária, que é muito legítima, das populações LGBT, população negra, né, no Brasil, né, dos excluídos, marginalizados, mas não trouxemos as questões que dialogam diretamente com a população, com a precarização da saúde, da educação. As pessoas não conseguiram compreender o que nós tentávamos falar nos governos de esquerda quando falávamos das questões identitárias, porque hoje elas enxergam essas questões como pessoas que querem privilégio. Ou seja, precisamos acertar na comunicação. Precisamos acertar na comunicação. Eu fico feliz de estar aqui nesse momento e de ver esse auditório cheio, porque a gente precisa sair da nossa bolha e precisa conversar com as pessoas.
Nosso mandato, deputado Carlos Veras, deputada Tereza Leitão, deputado Diogo e demais diretores aqui de sindicatos, está à disposição para a gente poder avançar nessas pautas. Precisamos fazer, como o Carlos disse, estabelecer esse canal de diálogo com esse centro para tentar evitar mais retrocessos. Muita coisa de ruim tem passado no Congresso hoje, muita coisa perversa. De fato, a nossa luta conseguiu diminuir esses danos. Mas vejam que coisa, estamos aqui hoje discutindo a não privatização de uma empresa imprescindível para o país. Poderíamos estar discutindo tantas outras coisas mais importantes, mas a gente está aqui lutando contra retrocesso. As pessoas precisam saber disso, que o país precisa olhar para frente, precisa avançar, precisamos seguir em frente. Precisamos, nesse momento, hoje, resistir, mas queremos estar em dias onde podemos discutir questões mais adiante, mais avançadas. Por isso, senhores, eu venho aqui deixar nosso mandato à disposição, me somar a essa luta contra a privatização do Serpro, da Dataprev, e dizer que nós precisamos dialogar com esses que a gente considera conservadores moderados. Nós precisamos saber pressionar o Congresso e precisamos ser estratégicos na comunicação. Conte conosco nessa luta, estamos juntos contra a privatização do Serpro, do Dataprev, das empresas públicas e, principalmente, nesse campo de diálogo com os que ainda não conseguem compreender o que a gente tanto quer falar. Muito obrigado.